Muitos investidores têm cometido alguns erros ao comprar ações e esses erros vão determinar se você terá um resultado bom, um resultado mediano e um resultado ruim no longo prazo. O que eu quero te mostrar é alguns pontos que você precisa conhecer em algumas ações e hoje especificadamente no Banco Bradesco, que possui a ação final 3 em circulação, a sua ação ordinária e também a sua ação final 4, a ação preferencial. E de acordo com essas duas ações e essas pequenas distorções de cotação, principalmente no momento atual, e as diferenças de dividendos, elas irão determinar o seu retorno no longo prazo, principalmente retorno com dividendos, pois o Banco Bradesco hoje está com uma grande distorção de preço e é aí que você entra e potencializa os seus dividendos no longo prazo, e sem falar que, de acordo com seu histórico, o famoso dividendo inteligente, eles pode estar bem próximo de anunciar um novo dividendo. E vamos para a prática. Não compre uma empresa sem a conhecer e principalmente não compre uma ação que possua mais de um tipo em circulação sem você conhecer no mínimo esses três critérios que eu acho essencial, que é liquidez, tag along e dividendos. Liquidez é basicamente a facilidade a qual você consegue transformar um ativo em dinheiro. Imagine que você queira comprar ações do Banco Bradesco e não possua vendedor. Imagine ao contrário, você queira vender e não tenha comprador. Com certeza seria um péssimo negócio e por isso buscamos ativos que possuam no mínimo um volume financeiro de 1 milhão por dia. E o Banco Bradesco possui uma média de ações negociadas por dia de 8 milhões de ações, o que dá um volume financeiro de 109 milhões diariamente, um volume altíssimo, e de acordo com esse volume você consegue comprar e vender tranquilamente. E o BBDC4, sem dúvidas, é a ação mais líquida, possui uma média de 50 milhões de ações negociadas por dia, um volume financeiro de 806 milhões de reais, a ação mais líquida do Banco Bradesco. E para o pequeno investidor, tanto a ação BBDC3 e BBDC4 te atende super bem no quesito liquidez. Temos o segundo critério, que é o tag along. Tag along é um mecanismo de proteção ao investidor minoritário e sempre buscamos ações que possuam um tag along de 100%, como é o caso da BBDC3. A ação ordinária possui tag along de 100%. Já a sua ação preferencial atualmente possui um tag along de 80%, um ponto positivo para a sua ação ordinária, e a principal diferença vai ficar com os dividendos. Praticamente você não ouve falar dessas diferenças de cotação, o que pode fazer que você consiga potencializar os seus dividendos, mas eu vou te trazer na prática como os dividendos são potencializados. Pois essa é uma dúvida muito comum: qual ação paga o melhor dividend yield na cotação atual? Vou te trazer uma simulação de quanto precisaríamos ter investido para receber um total de R$1.000, pois ela irá nos ajudar a entender como os dividendos são potencializados. E será dessa forma: de acordo com a cotação atual que eu gravo esse vídeo e os dividendos que elas pagaram nos últimos 12 meses. Você já percebe que existe uma diferença. Sim, a sua ação ordinária pagou nos últimos 12 meses 91 centavos por ação. Já a sua ação final 4 preferencial pagou um total de R$1. Bombeiro, por que essa diferença de dividendos? É por um simples motivo, pois a ação preferencial paga dividendos 10% superiores aos atribuídos à sua ação final 3, a sua ação ordinária. Muitos investidores acabam comprando o Banco Bradesco sem saber dessas diferenças e por isso eu te disse, não compre uma empresa sem saber o que tem dentro dela e sem saber dessas pequenas diferenças entre a sua ação final 3, final 4, pois de acordo com a cotação atual, para receber um total de R$1.000 da sua ação ordinária, precisaríamos de 1.092 ações, um valor investido de R$14.912,66. E você já nota na prática que, de acordo com os dividendos dos últimos 12 meses, precisaríamos de, basicamente, 1.000 ações. Uma quantidade menor de ações para alcançar os mesmos 1.000, porém, um valor muito superior, precisaríamos de R$16.130. A ação que está com o melhor dividend yield no momento, não temos nenhuma dúvida, é a sua ação ordinária, com yield de 6,71%, já a sua ação preferencial está com 6,2%, uma diferença de 0,51%. Bombeiro, mesmo pagando 10% a mais de dividendos, a ação preferencial está mais cara? Sim. Em tese, essa diferença de cotação deveria ficar exatamente em 10% e não é isso que ocorre. O senhor mercado nos oferece diversas oportunidades para potencializar os nossos dividendos. E como isso é feito?
Vamos simular pegando esse valor investido na sua ação preferencial, que é o maior valor investido para receber os mesmos 1.000. Imagine que a gente pegue esse valor e coloque na BBDC3, ação ordinária, com esses 16.130, ao invés de acumular um total de 1.000 ações, conseguiríamos acumular 1.181 ações. E se o dividendo é pago pela quantidade de ações e não pelo valor investido, o que irá acontecer? Notem bem isso, os mesmos dividendos dos últimos 12 meses, ao invés de receber 1.000, conseguiríamos receber 1.081,63. E isso faz total sentido, quem não quer receber mais dividendos? E com o mesmo valor investido, você percebe que consegue receber mais dividendos na sua ação ordinária. E não para por aí, pois o Banco Bradesco é um ativo que bonifica com muita frequência. Imagine uma bonificação de 10%, com essas 1.000 ações que adquirimos preferenciais, receberíamos 100 ações bonificadas. Agora imagine que a gente pegou esse valor investido na sua ação preferencial e colocou na sua ação ordinária. Ao invés de acumular essas 1.000 ações, acumularíamos 1.181 ações e além de receber um dividendo muito superior, conseguiríamos receber 118 ações bonificadas. É fato que o Banco Bradesco nunca foi um grande pagador de dividendos, mas isso pode mudar futuramente. Por que, bombeiro? Temos o famoso dividend yield on cost, que é o dividendo dividido pelo preço médio. E o Banco Bradesco vem em queda desde 2020, até o momento atual, uma queda de aproximadamente 47%. E se a gente considerar a média que ele pagou nos últimos 5 anos, que a gente somando o total de dividendos que ele pagou em 2018, 19, 20, 21 e 22, chegamos a uma média de 96 centavos por ação ordinária, ação final 3. E se ele voltar a pagar essa média e conseguir crescer o seu lucro ao longo do tempo e, consequentemente, conseguir crescer o seu dividendo nas cotações atuais, aquele investidor que tem um horizonte de tempo longo pode ter um excelente dividend yield on cost no futuro. E não podemos esquecer que o banco, de acordo com o seu histórico, o histórico dos últimos 5 anos, pode estar bem próximo de anunciar dividendos. E como eu tenho certeza que você é focado em dividendos, nada melhor do que a gente analisar o histórico dos últimos 5 anos. No mínimo, a gente analisa os últimos 5 anos, pois assim iremos conhecer a previsibilidade. Lembrando que é sem considerar os rendimentos mensais que o Banco Bradesco paga. Se a gente tirar esses valores mensais, que são valores mínimos, valor menor do que 2 centavos por ação, temos aqui uma média nos últimos 5 anos de 2 anúncios de dividendos. Dividendos que são bem superiores e que ocorrem com muita frequência no mês de junho e também no mês de dezembro. Notem aqui que já filtramos pelo mês 6. O mês de junho tivemos aqui JCP com a data no dia 20/6 de 2022 e isso ocorreu no mês 6 de 2018 e 2019. E quando essa data não ocorre no mês 6, ela costuma ocorrer no mês de julho, como foi o caso de 2021, um total de 49 centavos por ação. Temos a segunda maior previsibilidade do Banco Bradesco, que é o mês de dezembro. Tivemos aqui dividendos e juros sobre capital próprio com a data no mês 12, 2018, 19, 20, 21. E quando ela não ocorreu no mês 12, ela ocorreu no mês de janeiro, como foi em 2023. 6 de 1 de 2023, um total de 53 centavos por ação, mostrando que é um banco muito previsível em anunciar dividendos com a data no mês de junho e também dezembro. Lembrando que essa estratégia é conhecida como dividendo inteligente. A gente analisa o histórico e começa a perceber que os ativos são previsíveis em alguns meses em específico, como é o caso do Banco Bradesco, mês de junho e dezembro. Isso é garantia que o banco irá anunciar novamente? Não. E por isso essa estratégia é conhecida como dividendo inteligente, que a gente visa antecipar possíveis anúncios de rendimentos. E nunca se esqueça, nunca compre uma ação sem saber esses pontos-chave que te fará ter um bom, um médio e um retorno ruim no longo prazo. Nunca compre uma ação sem conhecer a empresa e, principalmente, após você estudar, conhecer a empresa, você precisa conhecer essas diferenças, pois várias empresas da nossa bolsa possuem mais de um tipo de ação em circulação, o que é o caso do Banco Bradesco. E você já conhecia essas diferenças? Já sabia que é possível potencializar os seus dividendos? Sim. Então você tem que ficar atento a essa parte e não cometer alguns erros de comprar ação sem saber o que você está comprando. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!